Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, louvado e glorificado seja Deus por mais um dia e por mais uma oportunidade. Nós estamos neste momento para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, do capítulo 5. O primeiro vídeo ele trata um pouco sobre o desenvolvimento do Evangelho de Mateus do capítulo 1 até Mateus capítulo 5. E nós vimos que Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7 fala sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E Jesus ele trata aqui verdades a respeito do reino de Deus, a respeito do que é viver o reino, do qual o papel desse reino e de como é viver inserido nesse reino, vivendo nesta terra, vivendo nossa vida diária. E hoje nós vamos meditar no versículo 4. Nós começamos com: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos ler o versículo 4, que fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 4, que nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Louvado e glorificado seja Deus. Então, aqui a palavra-chave para nós é penitência. Você sabe o que significa penitência? A definição de penitência? Penitência, ele é um ato de mortificação interior ou mesmo exterior. Essa palavra define então uma pessoa constrangida, uma pessoa quebrantada, uma pessoa então que se arrepende de qualquer então ação má. É quando então um pecador ele entende e enxerga então o seu pecado e não somente entende, como agora é levado a confessar o seu pecado diante daquele que é o penitente, diante de Deus, o qual tem então todo o poder e a autoridade para remover esse pecado e expiar esse pecado através do sangue de Jesus. Ou seja, é um pecador consciente que lamenta, que chora pelos seus pecados, que por sua vez ofendem a Deus, que por sua vez ofendem os atributos de Deus, que por sua vez ofendem a santidade de Deus. Então Jesus está falando então aqui de alguém que está cansado do pecado, de alguém consciente da sua luta contra o pecado, de alguém que sabe e entende as consequências do pecado. Alguém que trava, queridos, uma luta diária contra o pecado. Alguém consciente, alguém que se entristece de pecar, alguém que não ama o pecado, alguém que não tem mais prazer no pecado. Pelo contrário, essa pessoa ela se envergonha do pecado. E a sua vergonha leva então ela a chorar, a se lamentar, a se derramar de tristeza diante do seu Deus, porque a sua carne ela ama e deseja o pecado, mas o seu espírito
deseja fazer o bem, mas o seu espírito deseja viver então uma vida de obediência, uma vida de submissão, por amor a Deus e por amor à sua palavra. Louvado e glorificado seja Deus. Então, bem-aventurados que choram, porque são consolados. Então, aqui a promessa de Jesus para esses que choram por causa do seu pecado, para esses que choram por causa da sua miséria, por esses que lutam contra o pecado diariamente para mortificar a sua carne. Olha a promessa de Jesus então para estes. Aqui a promessa é de consolação. Jesus então ele promete perdoar, Jesus ele promete então consolar, ele promete então preencher esse vazio, essa tristeza do homem por causa do pecado. O apóstolo Paulo ele vai nos dar então uma definição que nos vai esclarecer, que nos esclarece o que é de facto o verdadeiro arrependimento, que vai gerar vida, e aquilo que não é arrependimento, que vai gerar por sua vez morte. E isto é muito sério. Muitas pessoas, elas são escravas da sua própria ignorância. E não se arrependem de facto. Não se arrependem de uma vida imoral, de uma vida de pecado, de uma vida de ofensas a Deus. Olha o que Paulo diz. Você que pode, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que Paulo nos diz aqui. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Agora, veja, qual a sua posição quanto a isto? Você se parece com esta pessoa que Jesus ensina aqui? Com esta pessoa que chora pela sua miséria, que chora pelo seu pecado, que chora por tudo aquilo que faz, que não agrada nem glorifica a Deus? Você se parece com esta pessoa que Jesus está ensinando aqui? Você chora pelo seu pecado? Você chora pela sua miséria? Você se entristece por pecar? Você tem esta consciência cristã? Você se comporta desta forma? Isto é de facto uma verdade na sua vida? Isto é uma realidade quando você dobra os seus joelhos diante de Deus? Isto é uma realidade quando você ora, quando você entra na presença de Deus, quando você busca a presença de Deus? Ou você tem amado o pecado? Ou você tem vivido tentando andar de mãos dadas com Deus e de mãos dadas com o mundo? De mãos dadas com Deus e de mãos dadas com o pecado? Repare que se assim for, você não estará enganando a Deus. Porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus conhece tudo a seu respeito e a meu respeito. Tudo o que você faz, tudo o que eu faço, tudo o que você fala e tudo o que eu falo. Você não está enganando a Deus, mas você está se enganando a si próprio. Porque tem trocado os valores, porque tem invertido a palavra, tentando usufruir de um amor que não é verdadeiro. Porque muitos, e são muitos, os quais não têm entendido o amor de Deus,
Muitos não têm entendido do amor que as Escrituras Sagradas nos apresentam de Deus para com o homem, para conosco. Veja, o amor de Deus é um dos seus grandes atributos, mas o amor de Deus, ele não anula os seus outros. O amor de Deus não anula a sua santidade. O amor de Deus não anula a sua justiça. O amor de Deus não tolera o pecado. Deus, veja bem, Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. Deus não tem prazer do pecado. Deus não tem nada com o pecado. Então, talvez chegou o momento, e esse momento é agora, é hoje, é este momento de você repensar acerca desse amor que você pensa que Deus tem. Esse amor que não é compreendido, nas Escrituras Sagradas. Esse amor que não é verdadeiro nas Escrituras Sagradas. Não é esse amor que Deus nos mostra na Palavra de Deus. Porque esse amor, ele é um mito. Esse amor, ele é uma fábula. Esse amor é loucura. Ele não é verdadeiro. Cuidado para não profanar da graça de Deus. Cuidado para não profanar do verdadeiro amor de Deus. Cuidado para não profanar os atributos de Deus. O maior atributo de Deus, que é a santidade. A Bíblia não diz Deus é amor, amor, amor. Deus não é justo, justo. Mas o único atributo que é repetido 3 vezes é a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Reflita sobre esta palavra. Reflita e se examine. Reflita sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E veja se você se parece com esta pessoa que Jesus está ensinando. Veja se você, de facto, é semelhante a esta pessoa. Se não, é o momento de você consertar isso. É o momento de você se arrepender. É o momento de você pôr a sua vida em ordem diante de Deus. É o momento de você chorar, de você se lamentar, de você abandonar o pecado e de você não ter mais prazer no pecado, mas que faça então com que o seu prazer agora esteja no Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, vivendo uma vida para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração para nós terminarmos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Pai, por este momento e por esta oportunidade. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, Pai, pela tua palavra, por podermos, Senhor Deus, meditar, estudar, poder, Senhor Deus, abrir a tua palavra e ter a liberdade, Senhor Deus, de poder buscar o Senhor, de poder encontrar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para as nossas vidas e nos examinar e ver se de facto nós temos chorado, nós temos sido essas pessoas, se de facto nós temos este sentimento, Pai, este desejo, este anseio, Pai, de cada vez mais te agradar, de cada vez mais te glorificar e de cada vez mais viver numa vida, Senhor Deus, de obediência ao Senhor e ao teu chamado. Pai, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a amar o Senhor, a amar a tua palavra, a amar verdadeiramente o Senhor. Deus, que o nosso prazer esteja no Senhor, que o nosso prazer esteja na oração, que nosso prazer esteja na santificação, numa busca diária ao Senhor. Que nós não tenhamos prazer mais do pecado, que nós não tenhamos prazer, Senhor Deus, em desagradar o Senhor. Pelo contrário, que nós possamos nos lamentar, que nós possamos, Senhor Deus, sentir nojo, não ter prazer, Senhor Deus, odiar o pecado, não tolerar o pecado e chorar amargamente pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nos santifica, Pai, e faz teu reino avançar em nós e através de nós. Deus abençoe a todos. Nós estaremos então continuando o próximo versículo. Amém? Deus abençoe a todos. Continue ligado, continue acompanhando. Em nome de Jesus.